proverá. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a todos, amados ouvintes, na doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que eu me sinto muito alegre de estar aqui nesta noite, nesta grande responsabilidade de aqui podermos transmitir a palavra do Senhor. Agradeço a Deus por ter me concedido esta noite tão maravilhosa, por ter me concedido esta oportunidade tão especial, ao nosso ministério aqui de Jaru, pastor Manuel Cardoso, que é o nosso pastor presidente, ao pastor Geraldo, que hoje é o responsável por este programa, a Voz da Assembleia de Deus, que tem sido uma bênção nos lares. E Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos que tem esta grande responsabilidade de estar aqui transmitindo este programa Voz da Assembleia de Deus. Quero aqui tomar um versículo na palavra do Senhor. Foi me concedida a oportunidade de falarmos daquilo que o Senhor nos concede, que é o melhor para a nossa vida, a palavra dele, pregarmos o Evangelho que foi nos confiado. Como foi me concedida a oportunidade, eu gostaria de tomar um versículo no livro ou no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o apóstolo João escreve no capítulo número 14 e o versículo de número 15, aonde diz assim a palavra do Senhor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitais convosco, e está em vós. Amém. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, te damos graças por esta oportunidade, por aqui estarmos na tua presença nesta noite, falando da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa vir abençoar a cada ouvinte que está em sintonia com este programa. Que o Senhor possa falar nos corações daqueles que estão precisando ouvir uma palavra. Assim eu te peço em nome do teu Filho amado. Amém. Meus amados e queridos irmãos, neste capítulo 14 de João, a partir do versículo 1, nós vemos a preocupação de Jesus em trazer um conforto, um consolo maravilhoso para os discípulos. João, a partir do versículo 1, ele escreve palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando olhava para os discípulos e viam neles uma grande preocupação. Quem sabe alguns murmuravam uns com os outros, quem sabe alguns questionavam um para com o outro, dizendo: e agora? O que será de nós? O que vai acontecer com nós? Como vai ficar a nossa situação? Jesus, ele já fez o que tinha de ser feito aqui na terra. Jesus, ele veio fazer a obra do Pai e ele fez. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou por algum tempo com os discípulos ensinando, transmitindo algumas coisas que haveriam de acontecer. E quando Jesus pega os discípulos nessa preocupação, ele diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Ele traz para os discípulos uma revelação tão linda, tão maravilhosa, que aquela palavra, eu creio que no momento exato já fez algo extraordinário no coração deles. No versículo 2 ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar.
A preocupação tão grande que os discípulos tinham, naquele momento eu creio que encheu-se de um conforto maravilhoso. Que Jesus olhou para eles e disse: olha, as suas moradas não serão aqui. Vocês estarão aqui por um pouco de tempo. Eu vim na terra, foi para fazer a obra de redenção. Eu vim transmitir a palavra, eu vim transmitir o evangelho de meu Pai, para que o homem voltasse novamente a ter comunhão, ter união com o Pai. Eu vim para fazer um concerto entre Deus e o homem, o qual o homem tinha perdido lá no Éden quando pecou. Jesus, quando olha para os discípulos, diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus estava olhando para eles dizendo: olha, não se turbe os vossos corações, porque vai ser por um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Eu vou voltar. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, e voltarei para buscar vós, para que onde eu estiver estejais vós também. Hoje, meus amados, se fizermos uma pergunta a uma criança onde Jesus está, a criança tem a clareza de dizer: ele está no céu. Se perguntarmos para uma pessoa, às vezes, que está embriagado, aonde Jesus está, ele vai ter a clareza: Jesus está no céu. Às vezes até mesmo uma pessoa que se diz ateu, mas ele ouviu dizer e ele tem no seu entendimento que o Filho de Deus está no céu com o Pai. Se perguntássemos para ele, vai dizer, ainda que ele não queira afirmar que Deus existe, mas ele disse: olha, este Jesus que dizem ser o Filho de Deus, eles dizem que ele foi para o céu. Atos afirma isso. O livro de Atos, quando o escritor escreveu, ele disse que Jesus, quando dizia as suas últimas palavras, instruindo os discípulos, ele foi ascendido aos céus. Ele foi levado nas nuvens. E quando ele estava introduzindo ao céu, estava sumindo às vistas daqueles que o observavam e que olhavam ele subindo ao céu, quem sabe eles preocupavam: para onde foi ele? Jesus está indo para o Pai. E dois anjos de branco, a Bíblia diz que prantifica-se no meio deles e diz: varões Galileu, este mesmo Jesus que vós vistes subir, da mesma forma ele virá. Cumprindo este conforto maravilhoso que Jesus disse aqui em João 14, quando ele disse: não se turbe os vossos corações, credes também em mim. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele subiu ao céu, meu amado e querido ouvinte. Ele fez a sua obra de redenção aqui na terra por completo, com todo êxito, com perfeição, para que eu e você pudéssemos usufruir novamente da paz com Deus, pudéssemos descansar dizendo que aqui nessa terra a nossa morada será por um pouco de tempo. No céu há um lugar melhor para mim e para você. Aqui nós não estamos livres de algumas perseguições, algumas aflições. Nós não estamos livres de algumas angústias que podem vir sobre nossas vidas. Nós não estamos livres de passarmos por alguns problemas difíceis. Não estamos livres disso. Mas o que é mais lindo e maravilhoso é que Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Nos versículos onde eu tenho tomado como base da minha palavra nessa noite, versículo 15, 16 e 17, ele disse com toda firmeza, com toda certeza: se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Essa afirmação para eu e você, meus amados, que guardamos os mandamentos de Deus, ela cumpre-se em nossas vidas. Se nós amarmos a Deus, automaticamente nós guardamos os mandamentos de Deus. Porque Ele afirmou isso. E em sequência da sua promessa ele disse: se vós guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Este Consolador, ele testifica toda a verdade. Este Consolador é aquele que nos guarda. É aquele que nos ajuda nos momentos mais difíceis. É aquele que às vezes, quando eu e você estamos passando por algum determinado problema, às vezes não estamos conseguindo nem mesmo erguermos as nossas vozes em alta, falarmos em palavras altas os nossos problemas, mas estamos chorando, estamos gemendo. Este Consolador, a Bíblia diz que ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele faz com que aquela angústia, aquilo que eu e você estamos passando às vezes, que não conseguimos nem pronunciar palavras, Ele faz com que chegue diante do trono de Deus, como oração suave aos olhos do Pai, aos ouvidos do Pai. Este Consolador, Ele faz com que eu e você, quando estamos passando nas horas mais difíceis de nossas vidas, conseguimos olhar e ver uma luz no fundo do túnel. Este Consolador, quando estamos passando nos momentos mais difíceis que achamos que não temos condição alguma de superar, Ele faz com que venha na nossa memória: você não tem condição, mas o Deus que você serve é forte. Ele nos faz lembrarmos das promessas de Jesus, que estaria conosco todos os dias. Ele nos faz lembrar das promessas de Deus, que seria aquele que peleja as nossas batalhas. Ele nos faz lembrarmos que ainda que o gigante seja enorme, quando clamamos pelo nome dele, vamos à guerra pelo nome dele, o gigante tem que cair. Porque não subsiste o nome do Deus Todo-Poderoso. Este Espírito Santo faz nos lembrarmos como alguns reis que está registrado a história deles na Bíblia Sagrada, aonde quando olhava para as multidões, para os grandes exércitos que os cercavam, que estavam querendo aniquilar, não é diferente de hoje em dia, meus amados. Hoje em dia nós muitas das vezes nos deparamos nessa situação. Muitas das vezes chegamos no extremo em que não conseguimos ver um socorro, porque as multidões são enormes, os problemas se avolumam. Achamos que tem um grande exército que está nos rodeando e que não iremos conseguir suportar. Mas quando façamos como Josafá, colocamos nas mãos do Senhor, quando entregamos nas mãos do Senhor, Ele olha para nós e diz: essa peleja não é vossa, senão de Deus. Eu pelejarei por vós. E como se fosse num passe de mágica, nós vemos as portas se abrindo. Pessoas que não entendem são obrigados a olhar para eu e você e dizer: realmente Deus tem um propósito e tem algo diferente na vida. Por quê? Porque a promessa é essa: se amarmos a Deus, guardarmos os mandamentos dele, Ele rogaria ao Pai que nos enviaria um Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, mas aqueles que são filhos de Deus, aceitaram a Cristo como Salvador, têm este refrigério. Alguém que sabe questionam dizendo: mas por que muitas pessoas perdem
a confiança, se desesperam. Porque às vezes faltou um pouco de paciência, de esperar em Deus, ou até mesmo de esperar a providência de Deus. Faz-me lembrar de um homem na Bíblia em que ele era dinâmico no ministério. A Bíblia chama ele de Pedro, um dos apóstolos que mais foi atuante no ministério de Jesus aqui na terra. Mas a Bíblia diz que quando Jesus aparece ao mar, andando sobre o mar, e o povo desesperado, achando que seria uma visão, e quando eles têm o conhecimento de que era Jesus, Pedro, no seu dinamismo, ele olha e diz: Senhor, se és tu mesmo, Senhor, ordena que eu vou até ti. Pedro me traz um exemplo muito grande sobre isso aqui, meus amados. Sobre como nós devemos agir quando as lutas são grandes, quando as provações são angustiantes em nossas vidas. A Bíblia diz que quando Pedro começou a caminhar sobre o mar, ele para por um espaço de tempo, ele começa a olhar a sua situação. Eu não sei se cresceu o egoísmo no seu coração, ou se ele até mesmo atemorizou porque as ondas balançavam, agitavam o mar. E no momento de desespero ele começa a se afundar. Quando ele começa a se afundar, ele não esperou ir ao fundo do mar. A primeira coisa que ele fez foi clamar por socorro, foi pedir a misericórdia de Jesus. A primeira coisa que ele fez foi olhar para Jesus e dizer: Mestre, tem misericórdia de mim, que eu estou perecendo, estou afundando. Jesus, ele quer que eu e você sejamos dessa forma, meu querido. A Bíblia nos diz que nós não passamos de pó. Nós somos pó, não somos ninguém. Sem Deus nós não conseguimos chegar a local nenhum. Sem a ajuda de Deus nós não conseguimos vencer nada. Mas quando nós tiramos o nosso ego, quando nós desce do pedestal, às vezes que se chama razão, criamos às vezes um obstáculo, subimos em cima e dizemos: não, eu estou com a razão. Quando nós descemos deste obstáculo e clamamos socorro por Jesus, é a hora que Deus entra com providência divina. Porque Ele é o que peleja por nós. Ele é o que nos consola. Ele é o que nos guarda de todos os males. Ele é o que nas horas mais difíceis da nossa vida, quando clamamos a Ele, Ele sussurra aos nossos ouvidos dizendo: não se preocupe, acalma-te, aquieta-te, descansa em paz, que eu estou entrando com providência divina. Ele é aquele que faz como fez com Davi. A Bíblia diz que Davi, quando ele se deparou em um estado difícil, onde ele olhou e não via socorro, não via livramento, montanhas do lado, o grande exército atrás dele, não tinha como ele fugir, como ele escapar. Aí ele escreve o salmo dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Num ato de desespero ele faz esse clamor. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus entra com providência divina no coração de Davi. Quando ele faz essa exclamação: de onde me virá o socorro? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Espírito Santo de Deus brada no seu coração e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que quando ele brada dessa forma, o exército parte em retirada. O comandante que estava à frente da batalha ordena que o exército recue. E quando ele vê o exército do inimigo recuando,
ele reconhece e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu amado e querido ouvinte, Jesus, ele te ama. Ele quer cuidar de você, ele quer cuidar da sua alma. Ele quer que você tenha este Consolador na sua vida. Ele quer que você abra espaço para que esse Consolador faça morada. Porque o único caminho que possa levar o homem à salvação é Ele. O próprio versículo 6 deste mesmo capítulo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o homem reconhece a sua fragilidade, o seu estado pecaminoso, quando o homem olha e vê que não é nada sem Deus e aceita Jesus como o caminho que possa levar ele à salvação, este Espírito Consolador entra na sua vida para fazer morada. E eu quero dizer para você, se você amardes Ele de coração, Ele vai ajudar você a guardar os mandamentos que Deus requer para que eu e você possamos ser salvos. Porque Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Este Espírito, Ele vai nos ajudar a nos corrigirmos cada dia mais para sermos santos na presença do Senhor, para chegarmos na estatura de homem perfeito e morarmos nas mansões celestiais. Mas, porém, há uma pergunta: quem quer aceitar a Cristo como Salvador? Quem quer aceitar este caminho que leva o homem à salvação? Quem quer aceitar esta porta que faz com que o homem possa sair, entrar e achar a pastagem? Este Jesus estamos anunciando para você nessa noite. O Jesus que morreu na cruz do Calvário, o Jesus que derramou o seu sangue inocente para que você pudesse ter novamente o direito de salvação, ter novamente a alegria de ser participante dos céus. Quero dizer para você que o tempo aqui é curto. A nossa estadia na terra é passageira. E quando tombarmos a tómbula fria, quando descermos ao túmulo, a alma que está no nosso corpo se retirar. E a Bíblia diz que a partir do momento que a alma se retira, ela segue-se o caminho. Mas para você que está em vida, ainda há esperança. A esperança de você mudar o destino da sua alma. Que, como a Bíblia diz, todos pecaram, Romanos capítulo 8, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não existe um na terra que diz que não tem pecado. A sentença veio para todos. Mas Jesus, Ele é aquele que nos redimiu de todos os pecados. E se aceitarmos a Ele como Salvador, nós daremos à nossa alma uma nova direção após a morte. E essa escolha eu digo para você e deixo em aberto para você aqui nessa noite. Faço minhas palavras do escritor em Deuteronômio: hoje ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E como diz o versículo, eu te dou um conselho ainda: escolhe, pois, a vida para que vivereis. Jesus é a vida. Jesus é aquele que amou o mundo de uma tal maneira que entregou a sua própria vida para nos resgatar e nos redimir de todos os pecados. Se você quer ter paz na sua vida, se você quer vencer as provações que vêm sobre você, eu convido você a aceitar a Cristo como Salvador, para que este Consolador
possa fazer morada na sua vida, para que você possa ter esperança, para que você possa mudar de comportamentos, mudar de pensamentos e ter a certeza de que Jesus está te aguardando no céu. Para cumprir o versículo primeiro a seguir: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus quer que eu e você vamos morar com Ele. Ele nos prometeu isso, mas para isso você tem que aceitar a Cristo como Salvador da sua alma. Quero orar por você neste momento. Pai querido, Altíssimo, soberano e eterno Rei, te damos graças a Ti, meu Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de aqui podemos falar a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa achar guarida, Senhor, e que o coração que a recebê-la possa, Senhor, germinar a semente, e que ele possa reconhecer o estado em que ele vive, e reconhecer que só o Senhor é aquele que dá a vida e leva o homem para o céu. Pai, perdoa os pecados, guarda e cobre com o teu sangue precioso, purificando e limpando ele de todos os males. Pai, abençoa cada ouvinte, Senhor, que as tuas mãos poderosas possam guardar e cobrir, e que o teu Espírito Santo maravilhoso possa consolá-los, possa refrigerá-los, possa fazer com que ele possa ter a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim eu te peço em nome do teu Filho amado para todo sempre. Amém.